Olá, nesse vídeo eu vou explicar como me tornei adicto, logo após a vinheta. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de um testemunho, e comentando sobre esse assunto, eu vou falar sobre várias situações que me fizeram para se enquadrar nas características de um adicto. Então, esse é o primeiro da série, tá? Então vamos lá. Eu lembro que muito cedo, os meus pais, sempre foram pessoas muito honestas, bons vizinhos, e meus pais, assim como em outras casas naquela época, tinha sempre um barzinho em casa, com algumas bebidas, e eu sendo filho caçula, eu aproveitava na hora que estava só e ia ali experimentando algumas bebidas, alguns licores, alguma vodka, algum whisky e alguma cachaça. Sempre tinha. E eu tinha 6 anos de idade. E eu lembro que a partir daquele momento que eu experimentei, outras casas tinham também, mas as crianças nem ligavam. Engraçado que eu já ligava para aquilo. E todo dia, quando eu chegava do colégio, eu fazia uso um pouquinho daquele copinho dosador, E eu sempre administrava aquilo, ia brincar no brilho, ninguém sabia. E até um tempo que o meu irmão mais velho do que eu, ele estava bebendo e eu já achando que eu aguentava, porque eu já bebia há muito tempo. Então não foi por ele que ele que fez acontecer isso, não. Eu já achava que eu era um profissa e eu queria fazer aquilo. E naquele dia eu acho que eu tomei uns 3 copos de uísque cheio. Eu comecei a ficar pior do que os outros dias, porque já começou a embrulhar o estômago, já começou a ficar muito tonto. Eu fui brincar num campinho por perto, chutei a bola do pessoal que estava jogando bola e chamei todo mundo pro braço, com 6 anos de idade. E depois eu comecei a ir subindo a escada, tentando me agarrar no chão, não sabia o que estava acontecendo comigo, até que a minha mãe me viu e eu só consegui falar uma palavra com ela: mãe, eu bebi cachaça. E depois eu não lembro mais de nada. O primeiro porre que eu tomei na vida, aos 6 anos de idade. Depois disso, eu lembro que eu sempre falava, eu sentia dor de dente e eu costumava colocar álcool. Mas como eu já queria sentir a onda de novo, mas de uma forma disciplinada, eu comecei a falar que eu precisava de um pouquinho de cachaça que eu botava no dente. E assim botava, mas eu engolia. E aí eu ficava num brilho, eu comecei a ouvir samba, comecei a ficar no brilho, ouvir samba, pagode e os funks da época da antiga que meus irmãos ouviam. Só que eles ouviam de uma forma diferente e eu já ouvia de uma forma... isso faz parte de mim, que é o ambiente que eu estava crescendo. Então sempre esse som falou mais forte para mim, liberava mais gatilhos para mim do que para eles. Então eu descobri que se eu tivesse uma bebida que me ligasse, que me deixasse no brilho rápido e alguma coisa que cortasse, eu podia beber direto e manter aquela ligação. Foi aí que eu escolhi a vodka e aí que eu escolhi a cocaína. Então isso destruiu todas as minhas metas futuras. Eu lembro que eu falava com a minha mãe: mãe, eu vou estudar, eu vou ser um médico para cuidar da senhora. E foi este ponto, até o ponto que eu obedecia, eu conseguia vencer, estudar. No ponto, lá atrás ainda, aos 14, 15 anos, quando eu também abandonei a escola, por causa de situações de festas, de festividades. Tinha uma festa muito conhecida aqui na minha cidade, que era numa Via Expressa, e eu ia com um vidro de Old 8. A gente tinha um bar
E às vezes a gente saía dali e eu já levava essa situação comigo. Mas eu sempre queria mais, então eu buscava gastar o meu dinheiro com situações que me tirassem daquele mundo que eu estava, me levasse para um mundo de fantasia superficial, onde era eu e a droga. Certamente, diferente das outras pessoas que só se intoxicavam, eu já estava totalmente dependente. E aí eu perdi tempo fora do colégio, aí eu perdi certo tipo de boas amizades, e aí as coisas foram só se afunilando para o mal. A gente faz alianças erradas, e eu fiquei por algum tempo, por 4 anos, fincado nisso. Que eu lembro que aos 19, aos 20, que aos 18, 19 anos, 18, eu aceitei Jesus. E, aliás, eu já tinha aceitado Jesus, mas a minha vida continuava a mesma coisa, que ainda não tinha me decidido renunciar. Quando eu comecei a renunciar, eu estava com 18 anos. E aí eu estava servindo, e dia 18 de julho de 2000 eu me batizei. E aí começou a minha luta contra a adicção.